Olá, meninos! Essa é a nossa aula 4. Hoje nós vamos fazer a devolutiva dos exercícios que eu passei para vocês de potência no Classroom. São aqueles exercícios, 11 exercícios que eu passei para vocês no início do nosso período de isolamento, tá? Então, eu vou fazer a devolutiva. Nós vamos começar aqui pelo exercício número 1, que pede para mim assim: em 8 ao quadrado igual a 64, qual é a base, qual é o expoente e qual é a potência? Então, lembra que eu falei para vocês que quando eu tenho, tá? 5 ao quadrado igual a 25, eu sei que esse que está embaixo é minha base, certo? E o que está em cima é meu expoente, tá? E a junção dos dois eu tenho uma potência, certo? Então, sabendo disso, o meu 8 é a base, o 2 é o meu expoente e a minha potência é o 8 ao quadrado, certo? Depois do exercício 2, ele fala assim: escreva em forma de potência e depois dê o resultado. Então, vamos lá. Eu tenho que calcular aqui em forma de potência. 6 vezes 6 vezes 6 vezes 6. Nada mais é do que o 6 quantas vezes? 1, 2, 3, 4. 6 a quarta, em forma de potência. 9 vezes 9 é 9 elevado a 2, porque eu tenho 9 duas vezes. Depois o 7. 7, quantas vezes eu tenho ele? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 vezes, então é o 7 elevado a 8. E o A? Ué, professora, mas é letra agora? Funciona da mesma forma. Eu tenho o A quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5. Então, A elevado à quinta potência, certo? Número 3. Calcule o que se pede. Aqui é para vocês observar a diferença de quando a gente fala quadrado, dobro, cubo e triplo. Então, olha lá, ó. O que é quadrado? Quadrado é quando ele está elevado a 2, tá? Cubo é quando ele está elevado a 3. Agora, quando eu falo dobro e quando eu falo triplo, eu estou multiplicando e não elevando. Então, quando eu falo o quadrado de 15, é 15 elevado a 2, ou seja, 15 vezes 15, certo? Que dá 225. Quando eu falo o dobro de 15, é 2 vezes o 15. Então, vai dar 30. Olha a diferença, certo? Cubo. O cubo de 8 é 8 elevado ao cubo, que vai dar 8 vezes 8 vezes 8. 8 vezes 8, 64. 64 vezes 8, vamos fazer aqui. 8 vezes 4, 32, vão 3. 8 vezes 6, 48, dá 51. Então, é 512. Deixa eu apagar a bagunça aqui. E o triplo de 8? O triplo de 8 é mais fácil, não é? É 3 vezes o número 8. Então, eu faço 3 vezes 8, que vai dar 24. Fácil esse? Então, não confunda mais. Eu posso falar quadrado, ao invés de falar quadrado, falar elevado a 2? Posso, tá? Mas vocês precisam ter conhecimento de que quando eu falo quadrado é porque é 2 em cima. E também de que quando eu falo cubo é 3 em cima. Eu preciso saber essa diferença. E dobro e triplo também, que é vezes ele, não elevado a ele, tá? Agora, o número 4, ele já entra na parte de raiz um pouquinho. Então, ele pede para eu calcular raiz. Lembra quando a gente falou das raízes quadradas exatas, que a gente chama de quadrado perfeito? Que é quando eu faço 1 vezes 1, 2 vezes 2, 3 vezes 3, 4 vezes 4 e assim por diante. Esses números são considerados quadrados perfeitos. E é interessante que eu saiba pelo menos de cor até o 10. Até o 20, né? Então, esses daqui são os que a gente costuma fazer com mais frequência. Por exemplo, raiz quadrada de 400. Na sua casa, com certeza, você pegou a calculadora para calcular isso e deu 20. Por quê?
Porque 20 vezes 20, 400. Raiz quadrada de 121, deu 11. Por quê? Porque 11 vezes 11, 121. Raiz quadrada de 144, 12. Porque 12 vezes 12, 144. Raiz quadrada de 169, 13. Porque 13 vezes 13, 169. Raiz quadrada de 225, 15. Olha lá, ó, nós fizemos ali em cima, né? 15 vezes 15, 225. E raiz quadrada de 625 é 25. Porque 25 vezes 25, 625. Então, para achar a raiz quadrada exata, eu preciso saber os quadrados perfeitos. Ou fazer também, como eu citei na aula, na teoria, pela fatoração. Lembra quando eu quero achar um quadrado perfeito de um número mais próximo? Vamos supor lá, vou dar um exemplo aqui no cantinho. 16. Ah, qual é a raiz de 16? Não sei de cor? Vou e fatoro ela. Ó. Por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2 e por 2 dá 1. Isso aqui deu 2 dentro da raiz, 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado. Corta os quadrados e a raiz, 2 vezes 2, 4. Eu encontro fatorando também, tá? Não vou fazer com um número muito grande porque o meu espacinho tá pequeno, por isso que eu fiz com 16. Mas dá para vocês observarem como eu calculo a raiz. Ah, então, professora, se eu não sei de cor, tem como calcular? Tem. Decompondo ele em fatores primos, tá? Não esqueça, sempre em fatores primos. Eu não posso dividir por 4, eu não posso dividir por 6, eu só posso dividir pelos números primos, certo? Exercício número 5. Calcule o valor das expressões. Toda vez que eu tenho uma expressão, vocês aprenderam expressão lá na quinta série. Vocês começaram a aprender com mais e menos, né? Adição e subtração. Agora, a gente começou a incluir um pouquinho de potência, vai incluir raiz, né? Esses exemplos são bem simples. O que eu tenho que fazer para resolver uma expressão? Primeiro, é obedecer às ordens das regras matemáticas. Quais são elas? Quando eu tenho todas as operações, eu resolvo primeiro potência e raiz, na ordem que aparecer. Depois, multiplicação e divisão. E, por último, soma e subtração. Isso se não tiver parênteses, nem colchetes, nem chaves. Se tiver parênteses, colchetes e chave, eu tenho que resolver primeiro o que está dentro do parênteses, obedecendo também. Soma e subtração é por último, depois multiplicação e divisão, sempre assim, tá? E depois colchetes e depois chaves. Nesse caso aqui, eu não tenho parênteses, eu não tenho colchetes, eu não tenho chave, eu só tenho uma adição, uma subtração e uma potência. Então, eu começo por onde? Pela potência. Então, eu vou fazer assim, ó. 35 mais... Quanto que é 5 ao quadrado? 25. Ai, tá. E quanto que é 35 mais 25? 60. Pronto, resolvi minha expressão. E aqui, 50 menos... Quanto que é 4 elevado a 2? 16. 50 tira 16, 34. Certo? Aqui... Tomar cuidado com o número negativo. Quando eu tenho uma expressão, eu preciso saber esse número negativo meu, o que ele é. Né? Então, olha lá, ó. Menos 18, considero aqui. Mais, aqui, ó, eu coloquei errado, tá? Corrigei. É 10 ao quadrado, que dá 100. No de vocês está certo, né? Eu tô corrigindo o meu. 10 ao quadrado que dá 100. Agora, olha lá, ó. Eu devo 18 e tenho 100 para pagar esses 18. Então, qual que é maior? Maior é o 100, é o que está positivo. Então, meu resultado vai ser positivo. Então, eu posso fazer 100, tira 18. Quanto que vai dar? 82, certo? Aqui, existe uma diferença no negativo elevado ao quadrado e no negativo elevado ao quadrado dentro do parênteses. Que diferença que é essa? Ó, vou pagar esse pedacinho que nós já fizemos para eu explicar para vocês. Quando eu tenho um número negativo, menos 2 elevado ao quadrado, significa que esse menos que está dentro do parênteses, ele também está elevado ao quadrado, certo?
Então, eu vou fazer isso, vai ser o quê? Menos 2 vezes menos 2. E aí vai ficar menos com menos mais 2 vezes 2, 4, certo? Agora, quando eu tenho assim, ó, menos 2 elevado ao quadrado. O que está elevado ao quadrado aqui? Somente o 2. Então, eu conservo o sinal de negativo e faço 2 vezes 2. E vai dar menos 4. Olha que diferença. Um dá 4 positivo e o outro dá 4 negativo. Porque quando eu tenho que respeitar os parênteses, eu preciso ter atenção com esse jogo de sinal. Se ele está dentro ou fora do meu parênteses. E aqui está mostrando isso para nós, ó. Menos 6 ao quadrado. Eu vou conservar o meu negativo, porque só o 6 está ao quadrado. Então, vai dar 36. Mais 20. Agora, o oposto da conta que está aqui em cima, o que está acontecendo? O meu número de maior valor, né, que seria assim, com maior valor, entre aspas aí, é o 36. Ou seja, o meu saldo devedor é maior. Então, eu devo 36 e eu tenho 20 para pagar, ou seja, eu vou ficar devendo, né? Eu vou ficar devendo quanto? 16, certo? De cá, ó, menos 12, novamente acontece a questão do parênteses, ó. Não existe um parênteses, então é menos 1 elevado a 7 é 1, certo? Porque 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 infinito é 1. Agora, outra situação. Eu devo 12 e devo 1. Ou seja, são duas dívidas que eu vou somá-las e conservar o sinal de negativo. Então, eu vou ficar devendo 13, certo? De cá, ó, também não tem parênteses, conserva o sinal de negativo. 2 elevado a 5. É 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 5 vezes. Então, o que vai acontecer? Olha lá, 32 menos 40. A mesma coisa aqui de cima. Tenho 32 negativo e 40 negativo, os dois são dívidas. Conservo o sinal de negativo e faço a soma dos dois. 40 com 32, 72. Então, menos 72. Cuidado com o jogo de sinal, que às vezes vocês confundem. Toda vez que vocês veem negativo com negativo, vocês acham que tem que fazer jogo de sinal. Menos com menos é mais, professor, então vai ficar positivo isso aqui. Não. O jogo de sinal, ele é feito na multiplicação e na divisão. E na soma e na subtração, ele só é feito quando eu tenho dois sinais juntos. Um exemplo simples. Assim, ó. Se eu tiver 2 menos 8. Eu tenho dois sinais juntos. Aí eu faço o jogo de sinal. Menos com menos mais. E aí sim vira 10. Tá? Caso contrário, não é jogo de sinal. Eu conservo o valor dele. Exercício número 6. Reduza a uma só potência. Aí nós vamos entrar nas propriedades da potência. Lembra delas? Passei para vocês, são 5. Bases iguais. Na multiplicação, conserva a base, soma os expoentes. Na divisão, conserva a base, subtrai os expoentes. Que é o que nós vamos trabalhar aqui, tá? Na multiplicação, se a base é igual, eu conservo ela e somo os expoentes. 6 mais 2, 8. Pronto, exercício resolvido, tá? Aqui, ó, é x. X e x é igual, não é? Tá multiplicando? Tá. Então, soma. 8 com 7, 15. Aqui também é x. Ah, vou somar. 5 com 3, 8. Tá certo isso? Não. Por que não? Porque aqui, ó, não tem expoente, mas quando não tem, ele não é que ele é 0. Ele é 1. Tá? Ele não aparece pra mim, porque todo número elevado a 1 é ele mesmo. Então, se ele não existe aqui, ele vale 1. 5 mais 3 dá 8, mais 1, 9. Né? De cá, ó, m. Tá multiplicando. Tudo m, certo? Vou ficar mais pro cantinho aqui. Vai dar m elevado a 7 mais 0 mais 5, que dá 12. De cá, A vezes A vezes A. Vamos lembrar de novo? O A, que está sozinho, tem 1 como expoente. Então, eu vou conservar o A. 1 mais 2 mais 1, 4. Mais uma
questão aqui, ó. Os 3 é base igual, o 2 aqui tá sozinho, ó. Então, conserva a base, que é 2, e soma os expoentes. 9 mais 1, 10, mais 4, 14, tá? Certo? Agora o exercício 7. Ele também pede para encontrar as potências. Só que agora, vocês observaram que é uma divisão? Então, se a base estiver igual na divisão, o que nós vamos fazer? Conservar a base e subtrair os expoentes. Então, vai ficar lá, é igual, menos 3 e menos 3, Deixo ela menos 3, continua dentro do parênteses, tá? 7 tira 2, 5. Agora eu subtraio, tá? Ó, mais 4 e mais 4, tá dividindo. Então, eu conservo aqui esse mais 4. Nem precisa desse mais 4 dentro do parênteses, eu posso colocar só o 4, tá? 10 tira 3, 7. De cá, ó, menos 5 e menos 5, base igual. Conserva a base e subtrai o expoente. 6 tira 2, 4, tá? De cá, ó, mais 3 e mais 3, os dois tá igual. Esse mais 3 tá sozinho, então se ele tá sozinho, aqui em cima tem 1. Então vai ficar mais 3, que é a base, conserva ela. 9 tira 1, 8. E de cá, menos 2 e menos 2, também tá igual, ó. Vou fazer o quê? Conservar a minha base, subtrair meus expoentes. 8 tira 5, 3. E o último do exercício número 7, menos 3 e menos 3, conserva a base e subtrai o expoente. Meu expoente aqui também tá sozinho, não tá? Então, ele vale 1. 7 tira 1, 6. Certo? Agora eu vou me organizar aqui para continuar do exercício 8.